Bom, então, gente, se vocês conseguiram assistir a videoaula, vocês perceberam que nós recheamos a videoaula de exemplos, de situações do cotidiano, de situações da escola, principalmente, né? E de preocupações se a professora, se o professor estão inspirados, ela inspirada, ele inspirado nas teorias pós-críticas do currículo. Como foi dito na videoaula, não nos cabe, nem teríamos competência para tanto, né, fazer um aprofundamento nas teorias pós-críticas. É importante lembrar que elas se configuram como outras formas de análise do social. É importante lembrar que essas teorias pós nos ajudam a pensar nas práticas pedagógicas, na organização e desenvolvimento das situações didáticas, de aproximadamente 20 anos para cá, né? Então, nós temos no Brasil muitas e muitas e muitas escolas que vêm atuando, e professoras e professores que vêm atuando a partir desses referenciais, e nós temos no Brasil muitos documentos curriculares que também foram influenciados por essas construções conceituais. Então, gente, nós estamos contando que vocês puderam assistir a videoaula e fazer a leitura da terceira parte, né, da metade da terceira parte deste livro, né, que é o livro de Tomás Tadeu da Silva, que vem sendo editado, né, praticamente a cada 2 anos sai uma nova edição do livro, não é uma edição revisada, atualizada, é sempre o mesmo texto original lá de 99. Ele não nos oferece um aprofundamento, mas ele faz um mapa das teorias não críticas ou tradicionais, das teorias críticas, e também, o que nos interessa daqui para frente, das teorias pós-críticas do currículo. Em que pese o fato de muitas pessoas discordarem dessa categorização, ela é uma categorização consolidada na área, né, na área da educação. Ela não aparece exclusivamente na produção teórica do Tomás Tadeu da Silva, ela aparece também no campo dos estudos curriculares de maneira geral, né? Então, se vocês, né, usarem essa terminologia e alguém falar, olha, mas isso não existe, ou isso não é consenso, não é bem assim, né? Porque há pesquisas feitas com a produção teórica do currículo, a produção curricular, os estudos curriculares, pesquisas que ficam cartografando essa produção, e elas mostram, né, a relevância desse olhar e a contribuição desse olhar para as práticas pedagógicas. Lá no encontro passado, vocês se lembram que nós trabalhamos com 2 exemplos, né, da professora Silmara, na MF, que fica no CEL Butantã, né, o CEL se chama professora Elizabeth Tunala, fica perto da faculdade. Vocês viram a prática pedagógica que ela desenvolveu, e nós dissemos, olha, essa prática está alinhada, né, às pedagogias culturais, portanto, a base conceitual é a teorização pós-crítica. E vocês viram também, depois, né, aquele vídeo da professora, gravado pela professora Carolina, na EMEI Nelson Mandela, que ela também está inspirada nessa teorização. Então, gente, nós não estamos exigindo que ninguém aqui se aprofunde nessa discussão conceitual. Hoje nós estamos trabalhando, né, nesta semana, estamos trabalhando com uma parte dela, né, os estudos feministas, os estudos de gênero, o multiculturalismo crítico, a teoria queer. Hoje nós estamos pensando a partir dela, mas na próxima semana, na semana que vem, nós conheceremos ou reconheceremos as outras perspectivas pós-críticas do currículo. Se vocês puderem também, para a próxima semana, assistir o vídeo que ficou, um vídeo complementar, né, que ficou sugerido para a próxima semana, que é um vídeo que um professor de filosofia, o professor Daniel Gomes, ele
discute o pós-modernismo, né? Ele vai mostrando quando aparece, né, a produção sobre o pós-modernismo. Então, além da videoaula, se vocês puderem assistir esse vídeo, que é um vídeo muito bem feito, o professor faz um trabalho muito bom, acho que ajuda a entender esse contexto que nós vivemos, né, gente? Então, nós estamos trabalhando, né, com o entendimento que nós não estamos na modernidade, né? Nós estamos num outro momento, um outro momento histórico, que alguns autores, algumas autoras vão chamar de pós-modernidade, alta modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia, né? Então, nós estamos num outro momento sócio-histórico. Portanto, nós estamos questionando, as pessoas que pensam dessa maneira estão questionando as promessas da modernidade. Todo aquele conjunto de valores, né, que fundamentou a sociedade moderna estão agora sob suspeita, estão sendo questionados, né? Então, nós estamos nos situando conceitualmente nesse lugar. Então, gente, lentamente vocês vão perceber que nós estamos tentando nos afastar das pedagogias modernas para pensar nas pedagogias pós-modernas. Nós estamos num outro momento. Então, a escola, que é uma invenção da modernidade, a escola que procura consolidar, e ela fez isso muito bem, né, durante 5 séculos, consolidando, né, o projeto moderno. Hoje a escola está numa situação meio instável, né, porque ela tem um código, um regramento, um funcionamento moderno, mas a sociedade é uma sociedade pós-moderna. Tá? Bom, a questão é que um grupo interessante de pessoas no Brasil, um grupo interessante de pessoas, vem estudando essas coisas, vem falando, bom, mas tudo bem, mas como é que eu vou transformar isso em prática pedagógica? Né? Ou seja, como é que eu leio sobre multiculturalismo crítico e depois eu penso em prática pedagógica? Porque o multiculturalismo crítico não é uma teoria pedagógica. Assim como a psicologia do desenvolvimento também não é uma teoria pedagógica. Tudo bem? Assim como o materialismo histórico também não é uma pedagogia, uma teoria pedagógica. Mas as pessoas estudaram o materialismo histórico e pensaram na pedagogia crítica. As pessoas estudaram a psicologia do desenvolvimento e pensaram nas pedagogias não críticas, pedagogias tradicionais. Então, gente, este grupo outro, né, de brasileiros e brasileiras, e também de outros lugares do mundo, que vem estudando as teorias pós, vem pensando em pedagogias. Aí entramos nós entramos aqui. Quem somos nós? Nós somos as pessoas que estudam essa coisa, né, estudam as pedagogias inspiradas pelas teorias pós. Tudo bem? Então, há também muitas pessoas que estão preocupadas com isso, fora do Brasil e no Brasil também. Então, na videoaula, a gente fez algumas citações que acho que é interessante falar um pouquinho delas, né? Então, naquela discussão de gênero, né, que é evidente, né, uma síntese muito, no meu entender, muito mal feita, embora eu revejo os vídeos para vir conversar com vocês e leio novamente os textos, né? Eu acho que esse vídeo ficou legalzinho, viu, gente? Né? Olhando para ele 1 ano depois, eu gostei desse vídeo, né? Tem uns que eu não gosto muito, mas esse aí eu gostei. Então, olhando para esse vídeo, ele é super sintético. Mas, num certo momento, lá naquela gravação, eu citei este livro aqui, eu me referi a este livro, né, que é O Corpo Educado, de Guacira Lopes Louro. Então, essa autora em especial, a Guacira, que é uma pessoa genial, essa autora é alguém que estuda as questões de gênero e vai pensar na educação. Então, todo o trabalho dela é olhando para os estudos de gênero, mas pensando naquilo que a gente faz nas escolas. E é nesse livro que ela vai fazer uma crítica à educação física. Por quê? A educação física, no entender dela, não só a educação física, mas principalmente a educação física, é um componente curricular que está marcado, né, por uma determinada política de identidade, né? Então, a educação física, desde o seu surgimento, como vocês sabem, há cerca de
200 anos, ela vem produzindo corpos guerreiros, né? Nós já estudamos isso no nas nossas conversas aqui, tá? E um outro trabalho que a gente pensou é este aqui. Agora a Raquel gostou. Não gostou, Raquel? Né? Então, são as obras, né, gente? Não só essa, né, mas essa é a obra mais conhecida de Judith Butler, que é uma referência no campo dos estudos queer, da teorização queer. Então, o trabalho dela questiona a heteronormatividade compulsória, tá? Então, é do campo da filosofia, aí o pessoal vai lá, lê essas questões, né, lê esses trabalhos, e vai para bom, então como é que eu vou pensar numa pedagogia que ajude as crianças, jovens, adultos, adultas, idosos, idosas, a pensarem o mundo de outra maneira, a romperem com as normas, a romperem com a normação, né, que a escola vai estabelecendo e que a escola consolida e ajuda a consolidar. Por exemplo, quando algumas instituições de educação infantil colocam desde a educação infantil banheiro para menino, banheiro para menina. Olha como a heteronormatividade vai se apresentando, né? Então, nós estamos aí nesse lugar, tudo bem? Pensando nas pedagogias a partir desses campos que nós gostamos de usar a expressão, gente, campos de inspiração. Então, o professor, a professora estudam. Desculpa, hoje os cachorros estão bem doidos. Nossa. Hoje eles estão agitados. Quarta-feira é um dia complicado, né? Obrigado, Cecília. Bom, então, gente, outra coisa que nós vamos fazer, já fizemos no encontro passado e vamos começar a fazer cada vez mais, é trabalhar com aqueles registros das professoras e professores que colocam essas pedagogias em ação, né? Então, se vocês olharam a proposta de atividade que há lá no texto, no nosso site, vou subir aqui para vocês verem. É uma pena que não cabe, né? A gente trabalhar com a leitura, se fosse uma aula na faculdade, uma aula... Raquel, tá dando para ver a tela? Tá sim, Marcos. Tá. Então, qual seria uma boa atividade, né, gente? Convidar, depois que vocês assistiram a videoaula e fizeram a leitura, né, desses breves capítulos do Tomás Tadeu da Silva, convidá-las e convidá-los a escolher um dos relatos de experiência, um deles, e procurar identificar o campo teórico, olha, gente, que pode ter inspirado a professora ou professor em uma dessas experiências. Então, nós havíamos selecionado as seguintes experiências. Este é um trabalho da Marina, é ex-aluna aqui do nosso curso, né? Ela trabalha na EMEI Nelson Mandela, e ela desenvolveu esse trabalho, Samba, Samba, Sambolelê. Então, este é um gênero, gente, que nós vamos trabalhar muito aqui na nossa disciplina, que é o relato de experiência. A gente adora trabalhar com relato de experiência, vocês vão perceber isso. Uma outra possibilidade seria você analisar este outro texto, né, que é o professor Luiz, na IMF Raimundo Correia, e ele desenvolve uma experiência pedagógica que ele nomeia A Pablo Vittar Não é de Deus, desconstruindo questões de identidade de gênero na dança pop. E há toda uma discussão que ele faz com crianças, gente, do segundo ano do ensino fundamental, ele, né, vai desenvolvendo o trabalho com a dança, e as crianças, evidente, né, as crianças têm uma série de referências no mundo da dança, aparece a discussão da Pablo Vittar e há uma conversa muito legal, né, que ele faz com as crianças a partir
como vocês estão percebendo, dos estudos de gênero. Nesta outra experiência, perdão, gente, estudos de gênero não, teoria queer, tá? Nesta outra experiência, o professor Jorge, também ele é professor da mesma MF que o professor Luiz Alberto, ele, com a turma do 5º ano, ele discutiu um trabalho muito legal, em que ele discutiu como a mulher é produzida, mesmo naquelas práticas que são historicamente habitadas, frequentadas, realizadas pelas mulheres, né? Então, quando o professor decide tematizar ginástica rítmica, há uma rejeição dos meninos, porque é evidente que a referência dos meninos são as mulheres fazendo ginástica rítmica. E aí há toda uma discussão muito legal que ele vai fazendo com as crianças, né? E tem vivências, etc., né? Com o tempo vocês vão se apropriando dessa terminologia, e a gente sugere. E, finalmente, um outro trabalho que poderia ter sido analisado é o professor Pedro desenvolve na Olavo Pesotti, que é uma MF que fica na região da Vila Madalena, ali na Vila Madalena, ele vai fazer um trabalho com carimbó, né? E tem aqui uma leitura bem interessante da dança pelas crianças, e as crianças também vão se posicionando com relação aos grupos que produzem o carimbó, tá? Então, coisas para a gente pensar. Então, se estivéssemos presencialmente, ou a colega que não pôde participar desta aula remota, ele vai ser convidado a fazer essa atividade, né? Ou seja, ler o relato e analisar o relato. Vocês se lembram, né, gente, que essa é a principal atividade avaliativa do nosso curso. Então, nas próximas semanas, nós vamos disponibilizar para vocês alguns relatos de experiência lá no site e convidar vocês, né, no momento oportuno, a fazerem a análise. E uma das questões que nós vamos propor para análise do relato é justamente identificar o campo teórico ou os campos teóricos que possam ter inspirado a professora ou o professor. Mas nós não podemos fazer isso com os relatos aqui, porque ia ser muito chato, né? Falar, gente, vai, pega aí, abre o relato, lê o relato, agora vamos discutir. Ia ficar muito chato. Nós temos muitos relatos em vídeo, gravados em vídeo. Então, nós vamos trabalhar com os vídeos, vamos priorizar essa linguagem, porque pensamos que na altura do campeonato, né, nesta hora da noite, fica mais interessante vocês verem os vídeos. E uma outra questão que nós vamos fazer também, gente, é que nós sempre vamos trabalhar com algum vídeo que foi feito pelas colegas de vocês nos anos anteriores. Porque na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, e o ano passado, já na disciplina nova, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, a gente sempre deu espaço para que as pessoas, em vez de fazerem um relato não é relatório, né, gente? O relato da experiência, para que as pessoas ou apresentassem a experiência, né, durante as últimas aulas lá, é o que nós vamos fazer em PIED, né? Ou apresenta a experiência, ou também encaminha o vídeo. E aí a gente adora ver os registros em vídeo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos apresentar para vocês 3 vídeos, e nós vamos pedir que vocês, após assistir o vídeo, que vocês pensem, afinal de contas, qual ou quais os campos teóricos que podem ter inspirado essa professora ou essa minha colega, que agora já são professoras, né, já estão aí inseridas do ponto de vista, né, do contrato de trabalho de professora, já não são mais auxiliares de classe, essas professoras que, naquele momento, fizeram aquele trabalho. Tudo bem, gente? E, pessoal, confiem no que nós estamos dizendo, né? Há uma intenção pedagógica ao trabalhar com vocês com relatos de experiência. A intenção pedagógica é que vocês comecem a perceber que a educação física cultural, ela
define o tema e organiza as situações didáticas de uma maneira bem distinta das outras pedagogias da educação física. Tudo bem? Então, o modo como nós desenvolvemos a experiência pedagógica e os conhecimentos que são colocados em circulação se afastam das outras concepções que vocês já viram, da desenvolvimentista, da psicomotora, da esportivista, da crítica e da ginástica. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que vocês viram, é uma outra forma de selecionar o tema, é uma outra forma de desenvolver as situações didáticas e de avaliar também. Bom, esta é uma fala introdutória. Eu pergunto se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer fazer alguma manifestação, quer se colocar, por favor, fiquem à vontade. Eu confesso que eu tô curiosa com a história que a Daniela jogou aqui Eu no não vi. chat. Eu estou só lendo os rostos deles. Quer falar? Daniela, quer usar a palavra, Daniela? Não, Ai, gente, desculpa, assim, besteira, né? Mas é que uma criança... você apresentou aquele Pablo Vittar não é de Deus, né? Esse relato. E aí eu lembrei que uma vez uma criança me perguntou: você é crente ou é funkeira? E aí eu lembrei disso e joguei aqui no chat, né? Porque ela colocou essa dualidade: você é crente ou é funkeira? Mas, na verdade, eu respondi que nenhum nem outro e encerrei o assunto. Assim, ela mesma já se desinteressou, então não foi longe. Poderia ter ido, né, Daniela? Poderia ter ido. Mas tem muita coisa aí, né? Mesmo não tendo ido, né, longe, dá para a gente pensar bastante coisa, essa dualidade, né? Essa coisa, o crente versus funkeira, né? Por que não pode ser a mesma coisa, né? Você não pode ser funkeira e crente, né? Enfim. O que também é bizarro, né? O funk gospel, mas aí é uma outra discussão. Mas, enfim, eu não tinha espaço de falar, na verdade, porque eu estava num estágio de observação. Não é fácil, né, Daniela? Fala a verdade, não é fácil. Érica, a palavra é sua. E é que isso me fez lembrar uma vez que eu fiquei horrorizada. Não sei nem se eu fui careta, mas eu, sei lá. Porque na escola que eu estava fazendo estágio, tinha um monte desses golos ecos evangélicos, né? Com as crianças de família evangélica que não podia fazer aquilo, aquela outra coisa, tampava os ouvidos, que nem numa dos relatos aí. Enfim, aí chegou uma festa lá, nem lembro que festa que era, e no final só o que rolava de música com as crianças do Fundo 1 era só funk, com umas letras absolutamente pornográficas, e as danças que elas dançavam lá, falava, Jesus do céu, eu que sou ateia, porque as mães não deixavam as crianças ir na festa junina, porque é uma festa do demônio. Agora, as músicas que elas pediam e as danças que elas faziam com aquela idade, eu ficava vermelha, gente. É isso. Então, tanto né, o relato da Érica quanto da Daniela, gente, eles são muito importantes, porque na pedagogia cultural há um processo que vocês verão, né, que nós abordaremos na 9ª semana de aula, pelo menos é o que está previsto, que é o processo de problematização e desconstrução. Porque quando a gente olha para as práticas corporais são atravessadas por todas essas relações. Não são somente as práticas corporais, tudo bem, gente? Várias outras práticas sociais, elas também são. Mas as práticas corporais, né, a dança, a luta, algumas das brincadeiras, né, que a gente conhece. Gente, não é à toa que tem céu e inferno na brincadeira de amarelinha, tudo bem? Ou seja, não é à toa que está lá isso, né? Não é à toa que na brincadeira de queimada tem aquela região, aquela zona fronteiriça lá chamada cemitério, em algumas formas, como a gente brinca. Tudo bem? Então, as práticas corporais estão atravessadas por essas questões. Então, não é à toa que o carimbó se dança de uma certa maneira, e com um determinado, né, jogo no corpo, e por aí vai. Então, gente, não dá para descolar essas representações sobre as práticas corporais das práticas corporais. Não dá para separar. Ou seja, as práticas corporais, gente, elas não têm uma
uma ocorrência neutra. Elas estão veiculando um conjunto de significados, e as pessoas que delas participam ou cultivam aqueles significados ou repelem aqueles significados. Ninguém sai indiferente, né, de um contato com uma prática corporal. Por isso que é bem interessante, né, nesse momento, tá? Ou seja, a partir das teorias pós, num certo momento a gente vai pensar na problematização e na desconstrução. Bom, vocês devem ter percebido, gente, que toda vez que nós falamos do ensino da educação física na perspectiva cultural, nós trabalhamos com nós usamos o termo tematizar, né? Então, vamos lá, gente. Nós não ensinamos as brincadeiras, nós não ensinamos os esportes, nós não ensinamos as danças, nem as ginásticas, nem as lutas, nós tematizamos. Também chegaremos no momento de aprofundar isso. Tem a ver com a produção de Paulo Freire, tem a ver com outras coisas também. Então, tematizar, tá? Então, nós não aplicamos as danças, nós não aplicamos a atividade, nós desenvolvemos a atividade porque a atividade contribui nesse processo da tematização. Bom, infelizmente, nós não temos um vídeo né, do relato de experiência, Pablo Vittar, do trabalho que o Luiz chamou, né, deu esse título interessante. Eu estou abrindo aqui o arquivo para eu lembrar do título, né, porque eu não decorei. A Pablo Vittar não é de Deus, desconstruindo questões de identidade de gênero na dança pop. Nós temos o vídeo do relato Quando a Mulher Continua Sendo a Outra, mas foi um vídeo que não dá para a gente entender a discussão, porque é um vídeo que só tem as imagens com as crianças, etc., as crianças dançando, então não dá para pegar muito bem o que aconteceu. Mas nós temos um vídeo em que dá para perceber isso, né? Então, neste relato, Samba, 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 Olelê, a professora Marina, ela também fez um vídeo do trabalho que ela desenvolveu. Então, nós vamos trabalhar, gente, com esse vídeo da Marina, vamos trabalhar com um vídeo de uma colega de vocês, né, que formou nos anos anteriores, e nós vamos trabalhar, né, com um outro vídeo de uma outra colega de vocês, que também se formou nos anos anteriores, tá? É evidente, né, que esses vídeos eles são de acesso restrito e com autorização, com a devida autorização das colegas, né? Então, a gente não solta esses vídeos na internet, a não ser quando a própria colega fala que não, tudo bem, né? Então, tem alguns vídeos lá no canal que são relatos de estágio que as colegas falaram, não, beleza, não tem problema, eu tenho autorização e está tudo certo. Bom, então, a proposta é a seguinte, gente, é que vocês assistam o vídeo e pensem, né, a partir da videoaula e a partir né, da leitura do texto, qual pode ter sido o campo teórico que inspirou a professora, tá bom? Então, vamos passar a Samba, 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 Olelê. Tá subindo. Eu tô... Cada dia eu aprendo uma coisa nova, viu, Raquel? Porque agora eu já aprendi também já aprendi que é possível ver a sala e ver, né, quem está apresentando, ver a sala e ver o vídeo. Né? Oh, chique. É, Vou aprender também. a gente chega lá, viu, Raquel? A gente chega lá. Bom, gente, vamos lá então.
Se não transmitir o dado, eu não posso ficar caluniando. Muito bem, gente. Vou colocar o segundo registro. Raquel, está aparecendo? Tá assim, Caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. X, metiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadastro, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola,
pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadastro. Vamos brincar de peteca? Você sabia que a peteca é um brinquedo inventado pelos índios? Isso mesmo! Eles usavam penas de pássaros e palha de milho. O nome peteca é de origem tupi e significa tapear, golpear com as mãos. Então, vamos brincar? peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão com O mesmo brinquedo pode ser feito de vários jeitos diferentes. Essa menina pomerana, do Espírito Santo, aprendeu com o pai a fazer com sola de chinelo. Na floresta amazônica, esse índio Panará fez com palha de milho. E em Minas Gerais, essas meninas fazem com casca de bananeira. Que brinquedo será esse? Sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. bola, Pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não Cezinho, é tempo de aprender. Então, pra jogar peteca, você fica aqui, você ali. Jogar? E peteca é esporte? É muito praticado aqui no Rio de Janeiro. Cadê a peteca, tio? Ah, isso a gente dá um jeito. Tuta, pega o meu jornal ali, por favor. Peteca de jornal? Claro, menino, espia só. É só fazer uma bola de papel, amassando bem, pra ficar bem dura. É legal dar voltas de barbante e atar. Isso. Aí você envolve a bola em outro papel, deixando as pontas livres. Ah, e amarra tudo perto da bola. Pronto. Bacana, não é? Vamos lá. A Nina tá fora. Errou! Eba! Ganhei! Muito bom!
Todo mundo curtiu. É, todo mundo gosta. Muito bem. Terceira e última. O estágio foi realizado na Escola Municipal de Educação Básica Vereador José Avilés, situada no bairro Demarque, na cidade de São Bernardo do Campo. A intervenção foi desenvolvida com as bebês e os bebês do berçário final. No início do ano letivo de 2015, fui surpreendida com a possibilidade de trabalhar com bebês. De início, fiquei muito receosa, mas a partir do contato com as pequenas e pequenos, pude descobrir o quão surpreendentes e capazes eles são. Nossos primeiros contatos foram de muito acolhimento durante o período de adaptação. Pude observar suas preferências e inúmeras dicas que iam me dando. Uma unanimidade apresentada pelo grupo era o prazer em fazer e ouvir música, constatação que fora de grande ajuda para o desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, organizava na rotina momentos onde pudéssemos ter contato com diversos instrumentos, que após um período, observei que em sua maioria eram de materiais plásticos, o que limitava a exploração das bebês e dos bebês. Com essa apuração, sempre imaginei o quanto seria bacana proporcionar que eles conhecessem instrumentos mais variados, de outras origens e que fossem confeccionados com materiais de matéria-prima natural. Com a apresentação do estágio, levei em consideração que seria um momento mais do que ideal. Apresentei a sugestão para outra professora da turma, que foi muito receptiva e colaborou em todos os aspectos para que a experiência fosse ainda mais enriquecedora. Após um tempo de pesquisa, decidi trabalhar com um instrumento de matriz africana, dada a pouca visibilidade que a cultura afro tem na região, e também visando atender de algum modo a proposta apresentada na Lei 10.639/03. Achei que seria interessante propiciar algumas práticas musicais e corporais de proveniência africana. Em diálogo com a professora, traçamos um planejamento de atividades que se deu em leitura de histórias, contos africanos. Selecionamos o conto A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga. A trama descreve a jornada de uma mãe que distrai o filho ao contar a lenda da pequena tartaruga que sonhava em voar, enquanto realiza uma viagem em busca de atendimento médico.
Durante a leitura, fomos destacando alguns pontos relativos à história, tais como os tipos de roupas que as personagens usavam, como eram seus cabelos, seu tom de pele, a presença de tantos animais no cenário, entre outros. Exploração de instrumentos. Buscamos deixar que as bebês e os bebês pudessem escolher livremente qual instrumento exploraria, da forma como faria, se comportaria, etc. E, finalmente, uma roda de capoeira. Na elaboração da nossa roda, contamos com a parceria do mestre Largatixa, professor da rede. Alguns estudantes do terceiro ano colaboraram tocando e cantando conosco. Alguns desafios apareceram, como onde conseguir instrumentos, onde encontrar e como convidar grupos de capoeira da região. Apresentamos essas dificuldades à nossa coordenadora pedagógica, que foi muito solícita. Procurou saber pela Secretaria de Educação se a rede possuía tais materiais e, se sim, onde e como consegui-los. Realizou inúmeros contatos até ter sucesso e garantir que nós conseguiríamos os instrumentos e a visita de capoeiristas. O projeto aconteceu com grande apoio de diversos membros da unidade escolar. As bebês e os bebês novamente surpreenderam a todos, ao demonstrarem suas aptidões e interesses. Fora uma experiência marcante e inspiradora. Muito bem, pessoal. Samba, capoeira e peteca, né? As três tematizações que vocês viram. E é evidente, né? O trabalho da Marina é um trabalho muito mais longo, né? Ela é a professora responsável pela turma. Em 2018, nessa escola, ela era a professora responsável pela turma. Então, ela teve mais condições que as duas colegas que estavam na condição de estagiária. O que não impediu que a peteca fosse tematizada e o que não impediu que a capoeira fosse tematizada. Então, se vocês perceberam, desculpe, certamente vocês perceberam que há pontos em comum nos três trabalhos, né? Ou seja, a maneira como as professoras desenvolveram o trabalho, a maneira como as professoras fizeram as tematizações. Então, os trabalhos não se restringiram às vivências, e a gente está chamando vivência corporal a execução da prática corporal propriamente dita, né? Então, a luta da capoeira, a brincadeira da peteca e a dança do samba. As crianças sambaram, as crianças jogaram capoeira, as crianças brincaram de peteca, mas elas não fizeram só isso, elas também fizeram outras coisas, como vocês perceberam. Viram vídeos, leram história,
interagiram com representantes dessa prática corporal, né? Então, um capoeirista foi à escola, um sambista foi à escola, então há uma certa característica bem peculiar dessa maneira de desenvolver a prática pedagógica. Bom, dito tudo isto, né, que vocês certamente perceberam, a gente pergunta, destes campos teóricos que nós trabalhamos hoje, na leitura que vocês fizeram e na videoaula que vocês assistiram, qual deles ou quais deles pode ser que tenham inspirado as professoras? A palavra está com vocês. E nós não vamos ficar dizendo se é isso mesmo ou se não é, né? Cada pessoa aqui tem que fazer as suas próprias inferências. Então, Érica, é um currículo pós-crítico que está em ação, mas será que as professoras estavam inspiradas pelo multiculturalismo crítico, pelos estudos de gênero, pela teoria queer? Quais serão os campos teóricos que estavam inspirando as professoras e por quê, né? Ou seja, qual é a justificativa para vocês optarem por A, B ou C? Eu prestei pouca atenção na questão de gênero na teoria queer, porque me chamou mais atenção nesses, que foi até diferente com relação aos que a gente leu, né? Que você tinha mandado para ler. Nesses casos aí eu achei que teve uma perspectiva bastante decolonial, né? Então, de sair do que são músicas, danças, esportes hegemônicos, né, da cultura branca, e aqui pegar o que é invisibilizado, o que é da cultura nacional, dos africanos, afro-brasileiros ou indígenas, e tá prestigiando isso daí, né? Mas em todos eles tem essa questão pós-crítica, de qualquer forma, né? De estar ouvindo, de estar fazendo a crítica e tal. É que teve mais, eu acho que naqueles que a gente leu, quer dizer, no primeiro teve, né? Que é a questão da saia, né? De o menino também poder usar a saia, teve a questão do samba, no que tinha a questão de que tem uma performance que é muito mais para as mulheres, né? E os instrumentos ficam com os homens, né? E teve toda uma questão de ter menina queria ficar mais com o instrumento, e os homens também querem mudar de posição, né? Aí também entra um pouco da teoria queer nesse caso, né? Eu estava só rindo, eu achei bico, porque nessa última que apareceu, das criancinhas pequenas, é bastante difícil brincar com isso, né? Aí eu estava lembrando que uma vez eu fui viajar com a minha irmã, nossos filhos eram bem pequenos. Aí a gente foi para Porto Seguro e deu um dinheirinho para eles comprarem alguma coisa na feirinha que rolava lá. Aí eles voltaram com 2 berimbaus enormes. Foi a viagem inteira carregando berimbau depois no avião. Isso foi muito engraçado, porque eles podiam ter escolhido tanta coisa, voltaram com 2 berimbaus. Eu ri muito. Érica, a Érica percebeu certamente que a leitura do relato ela tem muito mais informação do que o vídeo, né, gente? No vídeo a gente percebe as crianças e a gestualidade das crianças, o que não dá para, né, registrar de maneira na linguagem escrita, mas o relato traz elementos, traz informações que vocês não acessam no vídeo. Gabriela, a palavra é sua. Eu fiquei pensando agora, com a sua provocação, de que talvez o da peteca ele fosse mais assim, no sentido do multiculturalismo liberal. E o que veio antes, que era do samba, talvez mais crítico, porque eu senti que ele se voltava mais para as questões, assim, voltou na história da chegada dos africanos aqui, da escravidão, senti que teve uma problematização maior, e senti que no da peteca um pouco mais celebrativo, assim, mostrava a peteca em vários
âmbitos, né, em vários lugares, mas talvez não senti tanto um aprofundamento, não sei. Pensei isso agora. Ah, mas deu bastante crédito para os indígenas, a origem da palavra, aqueles que criaram, não sei. Então, obrigado, né, Gabriela, Érica e as demais pessoas. Mas vamos lembrar, né, gente? Desculpem, eu vou ficar batendo nessa tecla, né, até o final do ano, né? Esse trabalho de tematização das práticas corporais não quer melhorar a coordenação motora de ninguém. Esse trabalho de tematização das práticas corporais não quer combater, né, os malefícios da contemporaneidade, a vida sedentária, aquelas coisas que vocês ouvem também e tiveram essa discussão em algum momento da educação básica. Então, só para a gente... E também não quer formar atletas, né? Não quer formar exímios jogadores de peteca, né? Então, a proposta é que as crianças compreendam as práticas corporais, e as três professoras foram muito felizes ao organizar o trabalho de tal maneira a possibilitar que as crianças acessassem diferentes significados sobre as práticas corporais. Então, quando a professora, gente, na boa, gente, a nossa colega, né, no momento estagiária, quando a professora, ela percebe essa questão como importante e ela disponibiliza para as crianças vídeos em que a peteca é jogada em lugares diferentes, que a peteca é construída com materiais diferentes, que a peteca tem significados diferentes, né? Porque a peteca também é uma modalidade esportiva, existe competição, etc., né, de peteca, existe federação de peteca. Então, é interessante que as crianças, porque ela está dizendo, olha, a peteca não é só isso que a gente conhece, que a gente vê, que a gente curte na nossa casa com a nossa família. A peteca tem toda uma produção ao redor. Mesma coisa com a capoeira. E é evidente, né, gente, que a gente escolheu esse vídeo da capoeira para que vocês vissem que com bebês, né, com bebês o trabalho também é possível. Então, o trabalho com bebês, ele não se restringe a exercícios determinados pela professora, pelo professor, né, a circuitos, etc., né, tarefas conduzidas pelo professor ou pela professora. Né, há toda uma outra possibilidade. A Isabela escreveu, eu vou ler. Então, bem colocado, Isabela. O currículo da educação física, como os outros também, gente, ele é um currículo colonizado. Quando nós pensamos, e muitos de nós tivemos essa experiência, né? Basicamente, as práticas corporais da tradição euro-estadunidense, olha, e os outros significados, e os outros conhecimentos, e as outras formas de fazer produzido pelos outros povos, pelos outros grupos, pelas outras nações, né? Então, Isabela, concordo com o que você aponta aí no chat. Érica, a palavra é sua. Me lembrou do texto lá da Raimundo Correia, que eu fiz estágio lá, e eu acompanhava um dos professores lá de educação física, porque acabava sendo entre as aulas que eu tinha que fazer o estágio, né? E aí eu acabei pegando toda uma sequência dele a respeito do parkour. E me incomodou muito uma coisa, que foi de que toda essa pesquisa e esse conhecimento a respeito da prática que ele estava lá mostrando, né, e foi o que eu vi nos relatos aí, eles ocupam muito tempo de aula no ambiente fechado. E isso acabou assim que são 2 vezes por semana, acho que tinha aula de educação física, e as crianças queriam ir para o pátio, queriam brincar, entendeu? Porque era o único momento, porque o recreio acaba sendo muito curto, né? Eles têm que comer. E isso, assim, era muito difícil de ele conseguir a atenção das crianças, e eles precisavam daquele momento também de liberar energia. Então, não sei como que isso tinha que ser feito também, se não teria que ter um pouco mais de apoio de outras disciplinas, ou mais tempo, ou conseguir fazer toda essa explicação mais teórica, essa discussão em ambiente aberto. Não sei se eu estou sabendo explicar direito. Mas, enfim, eu fiquei incomodada com isso, sabe? De que eles não queriam ver aquele vídeo, eles queriam fazer. Eles ficavam destruindo a sala para fazer o que estavam vendo no vídeo.
Bem colocado, Eric. Então, o componente, né, gente, o componente de educação física, ele também vai passando por essas leituras, né? Muita gente pensou, quando a educação física entrou na área das linguagens e quando a educação física começa a sofrer a influência de outras discussões como essas, muita gente pensou que teria que ter uma aula teórica e teria que ter uma aula prática. Mas hoje a visão já é outra, né? Ou seja, essa discussão que o professor certamente desenvolveu, ela teria que ter sido feita a partir daquilo que estava acontecendo com as crianças durante as vivências, e não paralisar todo mundo e fazer uma reflexão sobre aquele aspecto, né? Muito pelo contrário. Promover as análises e as leituras durante a execução, durante as vivências, a partir das vivências, em conversas que precisam ser rápidas, porque o que a gente precisa valorizar, priorizar, incentivar é justamente a produção da gestualidade. Então, o que coloca a educação física na área das linguagens é entender que o parkour, que a capoeira, que a peteca, são produções de textos com a linguagem corporal. Então, se a gente está trancado na sala, né, a maior parte do tempo, isso aí não vai acontecer. Então, a professora tem que dosar isso muito bem. E aí, quando a gente fica restrito a esses dois momentos, né, gente? Então, vocês perceberam que a professora da EMEI e as outras professoras, né, a professora que trabalhou com peteca, a professora que trabalhou com a capoeira, elas não ficaram restritas a esses dois momentos, elas puderam usar outros momentos da rotina escolar, né? Então, são coisas para a gente pensar, né, gente? Acho que vale uma reflexão de por que será que no Brasil, né? Então, não pensa que a realidade da nossa cidade, para quem mora em São Paulo, a realidade do nosso estado é a realidade do Brasil, né, gente? Na maior parte das cidades, dos municípios brasileiros, não existe essa divisão, né? Ou seja, uma mesma professora, o mesmo professor abarca todos esses conhecimentos. Que mais, gente? Que mais? Então, acho que vocês, poxa vida, né? Como bem explicou a Isabela, os 3 trabalhos elegem como tema uma prática corporal, agora vai ser legal, se prepare. Uma prática corporal não hegemônica, mas, gente, tem a ver do ponto de vista onde nós estamos, tem a ver com a nossa localidade. Então, talvez algumas pessoas aqui fiquem surpresas ao saber que a proposta curricular de Minas Gerais, a proposta curricular, se segura aí, Raquel, a proposta curricular, né, que vocês chamam, né, Raquel, currículo básico comum, não é isso? Né, de Minas Gerais, eles colocam como um dos temas a peteca, porque em Minas Gerais é uma prática muito frequente, né? Então, para nós, a peteca pode até parecer, né, uma prática contra-hegemônica, mas no estado de Minas Gerais é uma prática que está descrita no currículo oficial. E quase a mesma coisa a gente pode dizer da capoeira, se a gente pensar no estado da Bahia. Então, houve um movimento muito forte, há cerca de 20 anos atrás, que eles queriam transformar a capoeira numa disciplina nas escolas públicas baianas, ou seja, torná-la uma disciplina. E acho que vocês devem saber, né, que há um movimento de esportivizar a capoeira também. E, felizmente, né, essa não é uma posição consensual dos próprios capoeiristas, né? Então, há um debate aí se esportiviza ou não, ou seja, se torna a capoeira uma modalidade, né, regrada e sistematizada e menos susceptível à criação, à arte, etc. Né? Mas isso é um outro debate. Bom, ao eleger determinadas práticas corporais, né? Infelizmente, não há um registro escrito dos outros trabalhos, mas há o registro escrito do trabalho da professora Marina, né? Do Samba, Samba, Sambolelê. E lá no relato dela, ela explica por que ela escolheu samba. Assim, ela trouxe uns fragmentos para vocês ali no vídeo, né? Mas tem a ver com o projeto da escola, tem a ver com a localidade da escola, tem a ver com a comunidade que frequenta a escola. E quando ela vai, né, desenvolvendo esse trabalho, ajudando as crianças a entenderem mais sobre o que é aquela manifestação, que para elas
pode ser mais ou menos familiar, gente, porque se a gente tem um olhar pós-crítico, a gente não vai pensar que todo mundo é igual, né, gente? A gente não vai pensar que todas as crianças da mesma escola têm o mesmo contato com as práticas sociais, né, com as práticas culturais, com as práticas corporais. Então, mesmo que a escola esteja numa certa região da cidade que tem muita influência das escolas de samba, né, como é a Zona Norte de São Paulo, na região onde fica essa EMEI, não são todas as crianças que em casa cultivam, têm acesso, etc. E o Francisco pergunta, seria algo como uma arte marcial? Mas, Francisco, você está se referindo à capoeira? Isso, né? Isso. Então, é porque a arte marcial, se a gente tivesse aqui estudando lutas, né? A arte marcial, ela é, vamos dizer assim, uma categoria dentro das lutas, né? A capoeira, ela não se encaixa em arte marcial, porque ela não é uma arte da guerra. Mas outras lutas, luta agrega tudo. Existem classificações dentro das lutas, né? A arte marcial é uma delas. Então, alguns autores vão chamar o que a gente vê hoje aí como MMA como uma outra categoria de lutas. É jogo, né? Capoeira é dança, capoeira é jogo, capoeira é lúdico, né? Então, você tem aí várias e várias, e nós também temos, né, gente, estilos de capoeira que tem a ver, né, com capoeira regional, capoeira Angola, que tem a ver com a sua criação, a sua linhagem, com a linhagem do grupo. Tem muita coisa a ser estudada quando você tematiza capoeira. Que mais, gente? Que mais? Então, como nós estamos caminhando neste componente, EDM 0348, EDM 0337, né? Nós temos aqui pessoas dessas duas disciplinas. Como nós estamos em paralelo com EDM 0350, né, que é PIED, e nós já tivemos na segunda-feira, né, mais um momento interessante de PIED, onde as pessoas foram narrando aquilo que vem fazendo com os trabalhos nas escolas. Observem, gente, que nos vídeos a narrativa é outra, né? A narrativa é uma narrativa de tematização. Então, lá na sexta-feira, quando alguns de nós nos encontrarmos novamente, né? Prestem atenção nisso, né? Porque às vezes, gente, nós estamos aqui falando numa pedagogia pós, mas a gente está se referindo a termos que têm a ver com as pedagogias modernas, né? Então, vocês também vão me ouvir falar bastante sobre isso. E lá na última atividade do curso, eu vou anotar e vou devolver para vocês, né? Vou marcar ali, escrever uma caixinha de comentário e vou devolver para vocês, né? Ou seja, ó, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Então, o que estas professoras desejavam? Simplesmente que as crianças compreendessem e produzissem as práticas corporais, né? Então, ao fazer isso, elas escolheram caminhos variados, né? Que, no meu entender, ajudaram a alcançar esse objetivo. Que mais? Não, mas eu não entendi. Quando você falou tematizar, tem algum problema com tematizar? Porque... Não, eu não tenho nenhum problema com tematizar. O que tem problema, e não tem problema, Érica, problema se a gente falar, olha, coerência com o campo teórico, né? Então, se você está trabalhando com uma pedagogia influenciada pela psicologia do desenvolvimento, tem a ver, por exemplo, pensar em fases do desenvolvimento das crianças. Que atividade é boa para essa fase, que atividade é boa para aquela, que atividade é boa para aquela outra. Quando nós estamos trabalhando com tematização, não é a psicologia do desenvolvimento. Então, você pode trabalhar capoeira com os pequenininhos. Você pode trabalhar esporte com os pequenininhos. Se vocês tiverem paciência, gente, e tempo, né? Principalmente tempo, eu sei que os nossos tempos estão bem apertados nessa nossa vida louca. Se vocês tiverem tempo e condições, quando tiverem tempo para isso, né? Quando tiverem um momento livre, eu vou abrir aqui. Peraí. Raquel, só me diz, por favor, se aparece, né, o que eu estou subindo. Aparece? Está subindo ainda. Tá. Apareceu. Bom, então, gente,
Quando vocês tiverem tempo, então vocês sabem muito bem, né, que o curso de vocês está aqui, né? Ó, EDM 0348 e EDM 0350, né? Então, deem uma olhada nisso aqui, né? Quando tiverem paciência e tempo. Então, vocês têm aqui trabalhos que foram feitos com crianças bem pequenas, né, com bebês, né, com crianças maiores, etc. E às vezes você vê o mesmo tema trabalhado com crianças bem pequenas, crianças do Fundamental 1 e e jovens do Fundamental 2 e do ensino médio, né? Então, não há essa alocação de temas segundo a faixa etária, tudo bem? Então, vale a pena dar uma fuçada aqui, né? Sobretudo naqueles que são os trabalhos mais recentes, né? Então, você tem aqui o ano 2016, 2019, né? Então, aqui o Marcos Ribeiro das Neves, ele tematiza o K-pop, né? Na STMF, com garotos e garotas, né? Do sexto ano, e por aí vai. O Fernando, né, que fez esse trabalho junto com a Beatriz e junto com o Marcos, aí ele vai tematizar capoeira, e aí, né, com crianças menores, e por aí vai, né? Então, você tem vários temas trabalhados por segmentos da educação básica distintos. É importante, portanto, a gente considerar, né? Então, eu vou usar algumas expressões que eu costumo ver no discurso pedagógico das pessoas, né? Não só de vocês. A perspectiva cultural da educação física não trabalha com o levantamento dos conhecimentos prévios, ela não faz isso, né? A pedagogia cultural da educação física não trabalha com sequências didáticas, ela não faz isso, gente. A pedagogia cultural da educação física não trabalha com a ideia de construção do conhecimento, ela não faz isso. Então, são outras concepções, por isso que a gente viu lá estudos de gênero, pedagogia feminista, teoria queer, a narrativa étnico-racial, ou seja, são outras informações que nos ajudam a pensar a pedagogia. Tudo bem, gente? Então, esses termos que eu acabei de usar, eles estão situados nas pedagogias modernas. Nas pedagogias pós-modernas, a nomenclatura é outra, porque os objetivos são outros, né? Porque, portanto, observe que eu não estou nem falando fundamento, né? Eu estou dizendo campo de inspiração. Então, não é algo que fundamenta a prática, é algo que inspira a professora, inspira o professor a trabalhar de uma certa maneira. Gabriela, na sequência, Érica. Por que não trabalha com o levantamento dos conhecimentos prévios? Qual que é a questão com isso? Excelente pergunta, Gabriela. Por quê? Quando que a gente começa... Isso está na literatura, tá, gente? Então, isso está na literatura. Quando que a gente começa, na pedagogia, na história da educação, quando que a gente começa a trabalhar com levantamento dos conhecimentos prévios? Quando a gente se dá conta... Gente, a gente que eu estou usando somos nós, né? Professoras e professores. Quando a gente se dá conta que as crianças já tinham algumas concepções... Olha lá, Gabriela, sobre aquilo que a gente queria ensinar. Então, eu vou, foi demais. Eu vou ensinar um determinado conteúdo. Então, eu vou levantar os conhecimentos prévios das crianças sobre aquele conteúdo e vou fazer conexões entre aquilo que eu pretendo ensinar e os conhecimentos prévios. Ora, gente, a pedagogia pós-moderna não trabalha com ensino, ela trabalha com tematização das práticas corporais. Então, você vai desenvolvendo o trabalho, lembra lá do trabalho do jongo, que vocês viram inteirinho. Lembra o trabalho do samba, que vocês viram inteirinho. Eu vou desenvolvendo o trabalho na medida em que as crianças vão respondendo às atividades propostas. Então, a professora, ela simplesmente vai produzindo o caminho curricular na medida em que ela vai caminhando. Ela não tem o caminho pré-estabelecido. Ela vai desenvolvendo a experiência escolar, a experiência curricular, e é aquilo que vai acontecendo, que vai dando informações, elementos para a professora pensar no que vem a seguir. Lá no vídeo,
Eu sei que era longo, tá, gente? Eu sei que era longo, mas vocês podem voltar nele, que ele está lá no site, né, da disciplina. Lá no vídeo do Jongo vai mostrando isso direitinho. Ou seja, as crianças iam fazendo colocações e a professora ia pensando nas próximas situações didáticas. A professora ia costurando as próximas situações didáticas. Por isso que a didática da pedagogia cultural, ela é uma didática artistada. Quem trabalha esse tema é a querida professora Sandra Mara Corazza, infelizmente falecida no ano passado. A professora Sandra Mara Corazza, ela esmiuçou isso, né? E ela foi acompanhando essas pedagogias e foi percebendo que, na verdade, é uma produção artística da professora e do professor. A Érica levantou a mão. Minha pergunta era muito parecida, mas eu vou além, porque você está dizendo que não é uma investigação muito estruturada do conhecimento prévio, mas leva em conta o conhecimento e parte dele. Então, agora, presta um pouquinho, aí eu perdi as três coisas, porque eu queria saber das outras, porque é o conhecimento prévio, eu anotei a construção do conhecimento, e tinha uma terceira coisa que você falou. Então, era o porquê dos outros também, porque isso não é construção de conhecimento também. E então, era ensino a terceira, eu acho, né? Não trabalha com ensino. Não, eu falei. Sequência didática. Sequência didática. Ah, né? tá. Então, vamos devagar, gente, porque é muita coisa muito bonita. Ó, a perspectiva cultural trabalha com mapeamento do universo cultural corporal. Pode ser que uma parte importante desse mapeamento apareça justamente o que as crianças sabem sobre aquela prática. Pode ser que isso apareça, mas pode ser que não apareça também. Então, vamos lembrar, quando a gente trabalha, por exemplo, né, gente? Vamos falar uma coisa, infelizmente, que ainda está muito presente na pedagogia, né? Quando a gente faz sondagem. Quando a gente faz sondagem, o que a gente está tentando identificar? Em que hipótese da linguagem escrita aquelas crianças estão. E é claro que se você vai trabalhar nessa proposta, gente, conhecer a hipótese que as crianças têm sobre a linguagem escrita te ajuda a organizar o percurso. Mas a pedagogia cultural, ela não procura saber qual é a hipótese que as crianças têm sobre aquele conhecimento. A pedagogia cultural, ela aposta que o conhecimento está em circulação e que as crianças vão se apropriando daquilo de diferentes maneiras. O que nos ajuda a explicar por que a pedagogia cultural, vejam bem, gente, ela é interacionista, mas ela não é construtivista. Quando a gente fala construção do conhecimento, a gente está entendendo que um conhecimento mais elaborado, ele se sobrepõe ao menos elaborado, e que o menos elaborado é usado como pré-requisito para o mais elaborado. Isso que é construção do conhecimento. Desculpa que o cachorro está aqui do lado fazendo barulho. Isso que é construção do conhecimento, tudo bem? E tudo bem, às vezes aparece na nossa linguagem. E sequência didática, gente, sequência didática é uma modalidade organizativa bem definida na literatura, né? Então, quando que eu trabalho com sequência didática? Quando, no segundo encontro, eu mobilizo os conhecimentos anteriores. E no terceiro encontro, eu mobilizo os conhecimentos do primeiro e do segundo. E no quarto encontro, eu mobilizo os conhecimentos do primeiro, segundo, terceiro e aí, claro, do quarto. Então, o trabalhar com sequência didática leva a professora, leva o professor a prever as ações que vai desenvolver ao longo do trabalho. Quer ver uma coisa bem doida, gente? Se vocês perguntarem, olha, para o Raquel e para... Nossa! Para a Raquel e para o Francisco. Se vocês perguntarem, eu ia falar para o Raquel e para Francisco, né? Se vocês perguntarem para o Chico e para a Raquel, o que a gente faz depois de cada um dos nossos encontros, eles vão dizer para vocês. A gente conversa sobre o que aconteceu, como é que vocês falaram, que será que pode ser que a gente pode fazer no encontro que vem, né? Então, a gente não sai do encontro de hoje, gente, com tudo pré-definido para a semana que vem. A gente pensa, a gente fica com a tarefa de pensar numa coisa legal, né? De selecionar coisas interessantes para vocês. Durante a semana a gente vai se buscando, né? Ô, Érica, entendemos isso, gente? Então, a sequência didática, na modalidade organizativa de Delia Lerner, chamada sequência didática, ela que, né, consagrou essa terminologia. É algo que é estruturado.
como na semana que vem a gente vai estudar o pós-estruturalismo, né? Ou seja, é justamente a ruptura com as estruturas que estão presentes na nossa vida, na nossa família, na sociedade, etc., né? Na escola também. Gente, mas que doideira, hein? A gente não esperava desenvolver essas questões hoje, porque essas questões elas vão aparecer, claro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Que mais, gente? E a turma aí que está aí só pensando nas coisas que a gente está dizendo? E pensando, Deus do céu, que confusão, onde eu vim me meter? Ainda dá tempo de trancar a matrícula? Gente, não tranque a matrícula, porque no ano que vem sou eu mesmo, né? Então, não vai mudar muita coisa. Eu espero no ano que vem, né, ter ideias mais interessantes. Não tem como fugir, né, Marcos? Não tem como fugir. Esse cara, ele insiste em trabalhar, né, no período da noite, né? Desde que a professora Mônica, ela ingressou, gente, na FEUSP, a professora Mônica Caldas, nossa colega, normalmente, né, na maioria dos semestres, né, dos segundos semestres, a professora Mônica trabalha na parte da tarde, eu trabalho na parte da noite, porque ela mora em Campinas, né, e aí fica mais tranquilo para ela não ter que viajar, né, às 11 horas da noite, né. Mas eu não quero que isso soe ameaça, né? Olha, você vai me encontrar ano que vem. Justamente no ano que vem eu vou trabalhar também com a turma da licenciatura, então eu tenho uma turma à noite e uma turma de manhã. Mas que mais, gente? Mais alguma questão, alguma provocação? Fiquem tranquilas, não fiquem nervosas. Eu estou pensando aqui, assim, como que... se daria para a escola toda ser pós-crítica, assim, por exemplo, até na questão da alfabetização, por exemplo, que você falou, você... Tudo bem, você pode não ver a hipótese ali, mas você tem um objetivo que no final é a criança estar escrevendo, né? Então, como que isso... Aqui a gente está falando de educação física, né? Mas como que a gente leva isso para outros lugares, sei lá? Gabriela, excelente questão, né? Então, tem um texto da Sandra Mara Corazza que se chama Planejamento como Política Cultural, né? E nesse texto ela traz relatos, trabalhos de alfabetização também. Tem um outro texto chamado Multiculturalismo, um livro, Multiculturalismo e Práticas Pedagógicas, que tem exemplos de pedagogias culturais na alfabetização, no ensino de ciências, né, em todas... Gente, a educação física, olha que coisa mais doida que eu vou dizer agora. A educação física foi o último componente curricular a dialogar com as teorias pós. Os outros campos, arte, língua portuguesa, ensino de ciências, matemática, estão há bastante tempo. Se vocês observaram, na semana retrasada, não na semana passada, que foi semana da Semana da Educação, na semana retrasada, o grupo de etnomatemática, ele fez uma série de eventos, né, em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Está lá no site da FEUSP. E a etnomatemática, gente, é a perspectiva pós do ensino de matemática, né, porque trabalha com a matemática dos vários grupos sociais, dos vários grupos culturais, e não a matemática que, às vezes, você vê excelentes trabalhos no campo da história, você vê excelentes trabalhos também no campo da alfabetização. E, claro, né, gente, nós estamos bem marcados, né, pelas pedagogias modernas, é isso mesmo, não faz mal. É difícil pensar, Gabriela, portanto, numa escola que seja, vou usar uma palavra inadequada, né, para essa definição, uma escola que seja pura. Isso não vai acontecer, gente, porque todos nós, educadores e educadoras, somos atravessados pelos discursos pedagógicos do nosso momento. Mas quando você começa a perceber professoras, professores que vão trabalhar, né, com gêneros textuais, professores e professoras que vão trabalhar não a partir da psicogênese da língua escrita, mas vão trabalhar com a sociolinguística, você percebe que eles fazem outro caminho, né? Se vocês há algum consenso, Gabriela, que Paulo Freire, que a proposta freiriana, a pedagogia freiriana, ela é uma perspectiva pós-colonialista, né? Ou seja, porque ele valorizou a linguagem,
né, as formas de comunicação dos vários grupos sociais, né? Então, eu sei que fica muito complicado para as pessoas que não são do campo da educação entenderem que num determinado momento do nosso letramento, né? Então, olha, bem lembrado, fica muito complicado para as pessoas que não são alfabetizadores, pedagogas, pedagogos, né, entenderem que a gente pode, né, num certo momento da produção do nosso letramento, melhor dizendo, né, falar 10 real. Né? Num certo momento a gente fala 10 real. Agora, a norma culta, 10 reais, ela é uma outra maneira de expressão, é uma outra forma de expressão. E eu sei que é essa que a escola valoriza, que a escola defende, que a escola entende e precisa ser assim mesmo. Mas a escola também pode entender que existem outras maneiras de comunicação. E por falar nisso, nós temos uma professora, gente, na Faculdade de Educação, que ela trabalha com ensino de língua inglesa, a professora Ana Paula Duboc, e o trabalho que ela utiliza é a partir do multiletramento. E ela trabalha com as teorias pós também, né, com o pós-colonialismo. Então, você tem, no campo do ensino de língua inglesa, uma perspectiva contra-hegemônica. É lindo isso, gente. Vamos admitir que isso é lindo, né? Ou seja, como é que a gente está trabalhando, né, com um idioma estrangeiro hegemônico, né, com uma língua estrangeira hegemônica, e a gente adota uma perspectiva de ensino contra-hegemônica, com a valorização de entender que não é só a decodificação do código alfabético, mas entender também a forma de comunicação dos vários grupos. É claro que é ela que é especialista, né? Eu já li coisas que ela escreveu e já vi palestras dela. Ela que fala, evidentemente, muito melhor do que eu. Bom, pessoal, acho que temos aí assunto para pensar. Eu peço para vocês um esforço para vocês lerem os relatos, pelo menos um relato. Para a semana que vem, nós também temos aí previstos, né, para a semana que vem, 4 relatos. Se vocês puderem fazer a leitura desses relatos, se vocês puderem assistir ao vídeo do professor Daniel, vocês vão gostar. Vocês vão gostar bastante. Opa, não era isso. Né? Então, para a semana que vem, a proposta é que vocês leiam, tá? Para o dia 13, que vocês leiam a segunda parte do capítulo, né, que traz as outras teorias pós, que vocês assistam a videoaula e assistam, se puderem, o vídeo aqui do professor Daniel, porque ele vai teorizar, né, com uma série de exemplos e como que a gente vai fazendo pensamento pós-moderno, né? E quem sabe vocês tenham condições de ler um dos relatos de experiência que certamente vão oferecer informações. Então, olha, este professor, ele tematizou o spinner, né, aquele, né, que estava bem em alta, né, há alguns anos atrás, um brinquedo que os camelôs da Rua 25 de Março vendiam. Então, acho que vale a pena vocês... E este trabalho belíssimo do professor Felipe, que tematiza sumô com as crianças do 3º ano, e tem toda uma discussão de corpo aqui que vale a pena vocês conhecerem. Ou também, né, este outro trabalho da professora Rosemary, com o samba, e ela levou as crianças para o Museu Afro, fizeram uma tematização bem enriquecida. Tudo bem? Podemos ficar por aqui? Oi, Érica. Não, é a Gabi que falou um negócio de então. fidget toys. Fidget toys tá na moda, é uns brinquedinhos de apertar, poppets. Os meus alunos vivem com isso para lá e para cá agora. Dá para tematizar, dá para tematizar. Tudo bem, então, gente? Podemos ficar por aqui? Acho que todo mundo vai dormir com nó na cabeça. A gente tem coisa para pensar até a próxima semana. Mas Marcos, é que a gente teve muitas aulas. Eu também fiz uma disciplina de multiculturalismo e tal, não sei o que lá. A gente vê muita teoria,
mas na realidade poucas disciplinas aplicando mesmo, mostrando a prática disso. A gente fica repensando tudo aqui. Não, mas as coisas vão se fechar, Érica, nesse percurso de formação da pedagogia, às vezes as coisas vão fechando só lá no final, e mesmo depois da formatura, né? Quando vocês começam a fazer conexões entre as experiências. Beleza, gente. Boa noite, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem muito. Semana que vem tem mais. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Humberto. Bom, gente, agora é o seguinte, né? As cartas estão sobre a mesa. Tô gravando ainda. É.